Por que tem gente que não sai do lugar? Porque é simples. Se para cada um Deus deu uma vinha, ao invés de você cuidar da sua, você tem facilidade de cuidar da vinha da pessoa que está do teu lado, e a sua quase nada. Vambora que não é aí. Mas nesta noite eu lanço uma palavra profética sobre a tua vida. A partir de hoje, toda área que não prospera vai à frente, porque o espírito de miséria está caindo por terra agora. Porque muitos são chamados. Repete após mim, fala: muitos. Mais alto, são chamados. Fala: mais poucos escolhidos. Se assente. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Capítulo de número 20 do Evangelho de Mateus se conta mais uma parábola. E a parábola, ela tem um efeito de ser interpretada. O que a Bíblia diz? A Bíblia vai dizer, e quem conta na realidade a parábola, traz a menção de um homem que pode ser chamado como um pai de família. E esse pai de família, na sua interpretação, ele tem a mente de Cristo. Vamos lá. E esse pai de família, além de ter a mente de Cristo, ele tem também a sua fazenda, a sua vinha. Então quem conta a parábola diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem. Que homem é esse, Wellington? Pai de família. E esse homem, ele tem uma vinha. Foi imposta por quem? Por Deus. Porque cada um que está aqui recebeu uma vinha, e essa vinha que recebeu foi dada por Deus. Eu estou nessa noite dizendo aos irmãos que vêm para cá nas quintas-feiras e que precisam de algo imediato, e que precisam de uma providência imediata, e que precisa de uma prosperidade imediata. É claro que você é inteligente e sabe que prosperidade não só está relacionada a dinheiro, mas também está relacionado à bem-aventurança. Então eu já quero começar a profetizar dizendo o seguinte: que toda maldição ou ciclo repetitivo já começa a cair por terra a partir de agora. Vambora, até você entender, tá? Por quê? Porque para cada um, pastor Clésio, Deus deu uma vinha. O que você está querendo dizer com isso? Todos nós temos condições de ser próspero demais, de ser bem-aventurado demais. E quando eu digo isso, eu estou te dizendo que pela vinha que Deus te deu, você, não estou falando só dinheiro, hein? Você só é pobre se você quiser. Você só é infeliz em alguma área se você quiser. Você só é triste em alguma área se você quiser. Eu vou repetir de novo. Não sou dizendo a dinheiro apenas. Eu estou dizendo em todas as áreas da vida. Pela vinha que Deus te deu na tua mão, você só é pobre se você quiser. Você só é triste se você quiser. E você só é infeliz se você quiser. E por que tem gente que não sai do lugar? Porque é simples. Se para cada um Deus deu uma vinha, ao invés de você cuidar da sua, você tem facilidade de cuidar da vinha da pessoa que está do teu lado, e a sua quase nada. Vambora que não é aí. Mas nesta noite eu lanço uma palavra profética sobre a tua vida. A partir de hoje, toda área que não prospera vai à frente, porque o espírito de miséria está caindo por terra agora. Ou então essa é a parábola que você quer contar? Sim. A Bíblia diz que esse pai de família recebe uma vinha, porque essa vinha é imposta sobre a vida de cada um que está aqui. É você que tem que zelar, é você que tem que trabalhar, e é você que tem que ir atrás. E quem quiser ficar de braço cruzado, que fique. Mas você só está correndo atrás daquilo que Deus te deu. Então vamos embora. E quem quiser não te acompanhar mais, que não acompanhe. Porque tem gente que vai olhar pra gente e vai dizer: tá crente demais na quinta-feira todo dia, tá crente demais na consagração todo dia, tá buscando demais. Não tem problema. Quem não tiver, olha aqui, me acompanhando, não tem problema, vai ficar para trás, mas eu chegarei no propósito que Deus preparou para mim. Eu já lanço a segunda palavra profética
profética nesta noite, qual que é? Essa aqui, ó. Deus vai te levar no nível mais, olha que mais profundo, por conta do propósito que Ele tem para contigo. E quem não tiver no mesmo nível vai ficar para trás, porque não vai aguentar a velocidade da corrida. É o trabalhador. E esse trabalhador aqui, pastor Suete, é o trabalhador da última hora. Repete após mim, fala trabalhador. Mais alto, da última hora. Porque quando nós, como brasileiros, na nossa cultura, nós somos exigentes demais. E algumas vezes a gente peca em algumas áreas. E eu estou dizendo isso porque nós estamos numa noite de quinta-feira. Nós pecamos em algumas áreas. Nós temos um costume, isso é costume. Aqui no Brasil, nós trabalhamos com o que a gente chama de CLT. O brasileiro se acostumou com isso. E quando se trabalha com CLT, se trabalha também com um negócio que a gente, geralmente o brasileiro recebe no final do ano. O que é? 13º. Sabe o que significa a palavra 13º? Qual? É um salário que não foi trabalhado, mas é um presente que estão te dando. Que isso, Hélio? Sim, é simplesmente isso. 13º é um salário que não foi trabalhado e você está recebendo ali. Por quê? Porque de verdade, não fica triste comigo, de verdade, para você receber o 13º, você teria que, se você tem uma carga horária de 8 horas, você teria que trabalhar o dobro naquele mês para poder receber aquele salário. É uma cultura, não estou falando que você não tem que receber de jeito, maneira. Tem que receber sim, porque é uma cultura nossa. Só que como nós somos exigentes demais, e quando nós vamos lá para fora, e lá fora, ou se você vai para a América, ou se você vai para a Europa, lá não tem nem CLT e lá não tem nem 13º. E como que recebe? Você só recebe se você trabalhar. E não tem uma bonificação no final do ano. Vamos trazer para o mundo espiritual? Assim também é o trabalhador da última hora. Por quê? Porque o mundo espiritual não trabalha com CLT. No mínimo que você vai entendendo, tá? Que eu quero te dizer aqui. A Bíblia vai dizer então que esse pai de família, para ter uma vinha bem sucedida, ele vai, olha aqui, ele vai procurar uma forma para poder ser próspero em tudo aquilo que Deus deu a ele. E fazendo o que, Wellington? Está aí, no verso de número 1 ainda. Você pode repetir comigo? Porque mais alto. Isso, o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Porque todo pai de família. Isso em todas as áreas da vida. Isso em todas as áreas da vida. Que quer ser próspero. Que quer ser próspero. E quer trazer a prosperidade para sua casa. E quer trazer a prosperidade para sua casa. Ele está ensinando uma lição. Ele está ensinando uma lição. Ele precisa sair de madrugada. Ele precisa sair de madrugada. Porque, pastor Alex, tem gente que espera a oportunidade bater na porta e deitado na cama. O que você está querendo dizer com isso, Wellington? E esse que quer trazer a prosperidade para sua casa, ele acorda de madrugada para pensar num projeto que Deus deu a ele. Gente que não pegou, hein? Porque aquele que é descansado espera a porta abrir dentro do quarto. Mas aquele que busca a ter uma vinha próspera, ele não espera o sol chegar. Ele procura as oportunidades ainda no escuro. Vambora, que vou trazer para as duas áreas, tanto material como espiritual. O que ele faz? A Bíblia diz que ele saiu de madrugada. Para quê? Procurar trabalhadores para a sua vinha. E quando ele sai, a Bíblia diz no verso de número 2 que ele encontra homens ociosos na praça. E quando ele encontra homens ociosos na praça, a Bíblia diz que esses primeiros homens, ainda de madrugada, ele ajusta um contrato de trabalho e um salário para eles. Vocês vão receber isso. Aí ele, quando
ele faz um contrato que assina ali e diz: eu vou te dar isso a vocês, esse salário. A Bíblia diz que ele retorna pela segunda vez. E quando ele retorna pela segunda vez, a Bíblia vai dizer que, saindo perto da hora terceira, viu os outros que estavam ociosos na praça. Só que nesse, ele não fez contrato. E aí, ele sai pela terceira vez, e a Bíblia vai dizer que quando ele sai pela terceira vez, ele sai pela hora sexta e hora nona. Também não faz contrato. E aí, a Bíblia diz que ele vai, olha aqui, quando ele sai pela hora sexta e hora nona, ele vai sair pela quinta vez agora, a hora 1/10. Encontrou uns outros que estavam ociosos e diz: por que estáis ociosos? Eles disseram: porque ninguém quer contratar a gente. Aí o pai de família, o senhor dessa vinha, diz o seguinte: trabalha para mim. Só que eu não vou fechar contrato com vocês, não. Eu vou pagar a vocês o que for justo. A igreja está aí? Eu quero te entregar uma palavra de profecia, tá? Ele saiu 5 vezes. Uau! Ele saiu 5 da manhã, ele saiu 9 da manhã, ele saiu meio-dia, ele saiu 3 da tarde, e a última hora foi às 17 horas, às 5 horas da tarde. Então, pastor Clésio, se ele fala e fecha um contrato de trabalho com os últimos trabalhadores, ele arruma um problema para a vida dele. Por quê? Porque se vai pagar o mesmo salário, quem ele contratou no primeiro horário, 5 da manhã, se o expediente termina às 18 horas, essa pessoa trabalhou 13 horas no dia. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. 13 horas. E se ele fechou um contrato com o último, essa pessoa que começou a trabalhar às 17 horas, ela vai trabalhar 1 hora por dia. Se a carga horária termina às 18, ela só trabalha 1 hora por dia. Então vamos embora. Por isso que ele não fechou salário nenhum, porque ele diz para os trabalhadores da última hora o seguinte: eu pagarei a vocês o que for justo. Diga para a pessoa que está do seu lado: fala hoje, mas bem alto como profecia, fala: Deus vai lhe pagar o que for justo. Outra vez. Por quê? Porque de verdade, quando ele te pagar um salário, isso no mundo espiritual é porque ele viu só uma capacidade em você. Que é isso, velho? Não estou falando dos irmãos que recebem salário mínimo, de jeito maneira. Mas quando ele te der uma recompensa só, é porque ele viu só uma capacidade em você. Mas todas as vezes que ele olhar para você e disser assim: eu te darei o que for justo, a justiça de Deus vai superabundar em toda a tua casa. O que você está querendo dizer com isso? Porque olha aqui para mim, para você entender. Porque quando um patrão de uma empresa, ou uma pessoa que tem um pequeno negócio, que tem funcionários a poder pagar, geralmente na mentalidade empresarial, e eu trago depois para o mundo espiritual, quando ele fecha a folha do mês, que ele vai pagando todo mundo, ele corre um risco. Qual é o risco? Dele pagar todo mundo e dele ficar sem salário. Ainda mais se aquele mês não movimentou muito bem. Mas como ele é justo com os funcionários, ele vai viver do que sobrou. Que isso, velho? E muitas das vezes esses empresários vivem esperando um lucro para poder tirar daquilo ali o seu sustento. E você que recebe o que é justo, algumas vezes esses empresários vão olhar e vão dizer assim: mas por que eu sou dono da empresa e estou passando luta e o meu funcionário consegue as coisas melhor do que eu? Vou repetir de novo. Por que eu, que sou dono da empresa, estou passando luta, e ele que só recebe uma quantia, já comprou carro, já tem casa própria, veste bem, calça bem? Por quê? É porque o que Deus preparou para você não é um salário. É o quê? Ele está te pagando o que é justo, e você não faz injustiça com ninguém. É isso que também é um mundo espiritual. Vamos embora. O mundo espiritual é assim. O que ele faz? Ele acerta um acordo com um trabalhador do primeiro horário, mas não acerta um acordo com um trabalhador da última hora. Ele diz:
do primeiro horário, eu te darei 1 denário, mas os trabalhadores da última hora, ele diz, eu pagarei o que você, olha aqui, o que for justo. Que isso, velho? E os irmãos, olha aqui, e os trabalhadores das primeiras horas não podem ficar irritados com isso. Por quê? Porque se a carga horária é de 13, e o que recebeu, os trabalhadores das última hora recebeu o mesmo, se recebeu o mesmo valor, e é isso que aconteceu, eles não podem ficar irritados por uma questão. Qual questão que é? Porque tem gente que tem 13 anos e não faz nada, e tem gente que se chegar aqui amanhã vai fazer o que 13 anos não fez nada. O que você está querendo dizer com isso? É porque Deus no mundo espiritual não trabalha com CLT, Ele trabalha com verdade de coração. Vou repetir outra vez para ver se você entendeu, tá? Porque no mundo físico nós trabalhamos com CLT, mas no mundo espiritual é monarquia, só recebe quem trabalhou. É que a Bíblia vai dizer então que quando ele chama o mordomo, ele diz o seguinte: vamos acertar o salário desse pessoal que está trabalhando. Tudo bem, e começa a acertar. E quando ele começa a acertar, ao invés dele começar a pagar os trabalhadores das primeiras horas, ele chama os trabalhadores da última hora, o que trabalhou 5 da tarde. E quando eles chamaram os últimos se apresentaram, e a Bíblia diz que deram dinheiro. Isso é espiritual. E quando deram dinheiro, os trabalhadores das primeiras horas olharam e disseram o seguinte: rapaz, se esses que trabalharam 1 hora receber essa quantia, imagina quanta gente não vai receber trabalhando desde as 5 da manhã. Ele pagou. Aí quando chegou os trabalhadores às 5 da manhã, a Bíblia diz que ele deu a mesma coisa, pagou um salário. Eles ficaram irritadíssimos. Por quê? Porque quando aquele chefe pagou o salário, a Bíblia diz que eles olharam para ele e disseram assim: isso é injusto, porque nós estamos aqui desde as 5 da manhã, e esses que trabalharam a última hora estão recebendo a mesma coisa. Aí o pai de família diz assim: porventura eu não honrei um contrato que eu fiz com vocês? Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Vamos ver se a igreja vai entender, tá? Tem profeta de Deus aqui? Só para as pessoas que pensam em abrir o próprio negócio, só para as pessoas que já têm um negócio. E se você é mãe, você vai levar essa palavra profética para o seu filho, porque as maldições caem por terra agora. Diga para as pessoas que estão ao seu lado o seguinte: fala, porque assim diz o Senhor. Bem alto, fala assim: hoje, para sua casa, para sua família, para você, fala, Deus não vai pagar salário. Fala, quando Ele tem que dar, Ele não paga salário. Fala, quando Ele tem que dar, fala, Ele dá prêmio. Vou repetir outra vez, para as pessoas que pensam em abrir o seu próprio negócio, para aquelas que trabalham já, e para aquelas que já têm, ou se você puder levar para alguém da tua família, para os seus filhos, você leva. A unção que está descendo hoje aqui não é de 13 por 1, é de 1 por 13. Tem gente que não entendeu. Pastor Cláudio, tem gente que vai parar de trabalhar 13 horas para receber um salário. Diz o Senhor: a capacidade que eu estou te dando é de trabalhar 1 hora e receber 13 vezes mais. Você acredita nisso? A Bíblia diz que eles ficaram assustados. Só que o pai de família repreendeu-os, dizendo: eu faço com o que é meu o que eu quiser. Vocês que trabalharam 13 horas receberam um salário.
E esses que trabalharam 1 hora receberam 13 vezes. Eu quero terminar aqui, que eu já vou orar. Algumas áreas da vida da gente fica travada por questões de posicionamento. Eu repito de novo. Algumas áreas da vida da gente ficam travada por questões de posicionamento. Se vê lutando. Estou dizendo agora no mundo espiritual. E passa-se muitas horas lutando, não vê-se resultado nenhum. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: não é a questão da sua força que vai fazer você vencer. É a questão do seu posicionamento que vai fazer as coisas dar certo. Que isso é? Se você observar a capacidade que Deus deu para essas pessoas, e capacidade Deus deu, olha aqui, para cada um que está aqui. E eu digo isso sempre, até em outras mensagens, que dons espirituais, ou inteligência, ou vida profissional, ou faculdades, ou aquilo que Deus tem para você, principalmente relacionado a dons, a gente não se ora para que Deus traga os dons às pessoas. Isso já está depositado dentro de mim. Quando eu vejo um jovem reclamando, quando eu vejo uma irmã reclamando, quando eu vejo um irmão reclamando, e na maioria das vezes, quando a reclamação não tem luta, ele não luta no dia a dia, é porque ele só não está sabendo usar aquilo que já foi depositado. Por quê? Porque isso está na parábola dos talentos. Isso já é outra coisa, isso já é outra mensagem. Então a gente não ora para que Deus dê dons às pessoas. Isso aí já está dentro de você. É você que precisa ter inteligência para poder utilizar aquilo que Deus já depositou dentro de você. Por que você está dizendo isso? Porque eu vou repetir outra vez. Porque é um culto de campanha, um culto de quinta-feira. E o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que eles ficaram tão chateados. Só que, com uma resposta desse pai de família, ele diz: eu faço com o que é meu, o que eu quiser. Se a porta não abriu até o dia de hoje, conte certo com que o posicionamento que você vai tomar, os cadeados se quebram agora. Vamos lendo. Se você tem alguém dentro de casa que espera a oportunidade de chegar dentro do quarto, assim diz o Senhor, a pessoa vai se levantar da cama hoje ainda. Vou repetir outra vez para ver se alguém entende e leva para casa. E se tem alguém aqui lutando para alguma coisa dar certo e até hoje não teve resultado, essas correntes malignas são quebradas a partir deste momento. Por quê? Porque você não precisa obter do que é dos outros, nem ter inveja do que é dos outros, e nem pegar o que é dos outros. Assim diz o Senhor: eu quero prosperar com aquilo que eu tenho. Porque essa é a capacidade que Deus deu ao pai de família. E quando ele organiza esses salários, e quando ele paga tanto o contrato que ele fez com o primeiro e o que foi justo com os últimos, a Bíblia vai dizer o seguinte: e ele chamou, ele começou dos últimos aos primeiros, começou a salariar, os primeiros reclamaram. Por quê? Porque eu encerro nessa forma. Sabe quem são os trabalhadores das 5 da manhã? Quem, Wellington? Você vai repetir para a pessoa que está do seu lado, porque no final ela vai dar um glória a Deus bem alto para a gente orar. Fala os trabalhadores, bem alto, fala das 5 da manhã. Fala, são os trabalhadores do dia de Noé. Fala os trabalhadores. Fala das 9 da manhã. São os trabalhadores dos dias de Abraão. Fala os trabalhadores das 12 horas. Fala, são os trabalhadores dos dias dos profetas. Fala os trabalhadores das 15 horas. Fala, são os trabalhadores que trabalharam no dia de Jesus. Vamos ver, pastor Clécio, a igreja vai receber agora. Os trabalhadores, bem alto, fala das 17 horas. Fala, são os trabalhadores da última hora.
dizendo, eu vou repetir o que eu disse no início. Pelo amor de Deus, não fale que isso é só relacionado a dinheiro não, tá? Você só é pobre se você quiser. Você só é triste se você quiser. E você só será infeliz em alguma área se você quiser. Por quê? Porque um dia olharam para Jesus e disseram o seguinte: o que vai ser se o Senhor não estiver com a gente mais? Aí Jesus vai olhar e vai dizer: rapaz, vocês não viram nada ainda. O quê? Eu trabalhei com vocês que são trabalhadores do meu tempo, mas a geração que está vindo aí, essa geração serão os trabalhadores da última hora. Eles farão coisas maiores do que eu. Tem gente que não entendeu. Eles farão coisas extraordinárias. Vou repetir de novo. Vocês viram que eu vim, sim. Vocês trabalharam comigo. Vocês são os trabalhadores do meu dia. Mas a próxima geração que vier após mim, os sinais serão maiores, os milagres serão maiores. Por quê? Porque eu estou derramando já, eu estou dizendo de uma forma melhorada, essa unção diferenciada sobre a próxima geração que está vindo após mim. E quem é essa geração? Eu e você. Tu recebe nesta noite uma unção sobrenatural. Nós somos os trabalhadores da última hora. Você já sabe o que significa, significa trabalhador da última hora, né? O que significa, Elton? Aqueles que trabalham independente da hora. Vou repetir outra vez. Os trabalhadores da última hora é aqueles que trabalham independente da hora. É simples o que eu estou dizendo à igreja. Hoje, nessa quinta-feira aqui, eu estou dizendo que os ciclos repetitivos se encerram, as maldições hereditárias se encerram. Tem gente que está lutando aqui na vida sentimental, você vai vencer. Tem gente que está lutando aqui na vida profissional e não encontra nada, você vai vencer. Tem gente que está lutando aqui na vida financeira e não sai do lugar, você vai vencer. Tem gente que não quer para eles, quer para os filhos, mas vê que os filhos também, a vida está travada. Aquele demônio vai embora da vida do seu filho hoje. Eu vou repetindo. Ele será feliz não só na vida profissional, ele será feliz na vida sentimental, eles serão felizes na vida espiritual. O que? Aquele ninho feito pelo diabo lá dentro está sendo desfeito agora. Por quê? Porque a geração que eles pertencem não é de qualquer hora, é da última hora que trabalha a qualquer hora. Eu vou repetir outra vez para a igreja entender e levar para casa. A tua descendência não vai ficar paralisada no negocinho, não. O Espírito de Deus manda eu te entregar esta palavra profética. As muralhas dos demônios caem por terra agora, porque você recebe uma unção que já está dentro de você. Aleluia. Tudo uma questão de posicionamento. Então pergunte pra gente encerrar. Só pergunta assim, a pessoa fala assim: o que eu devo fazer? Fala, o que eu devo fazer? Mais alto, o que a minha família deve fazer? Fala, para conquistar algumas coisas. Mas bem alto, você vai gritar. E se ele não gritar, não tem problema, você grita do mesmo jeito. Que fé, né? Diga para ele, fala assim: reaja. Olá, eu sou o pastor Alex Pires, sou vice-presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Volta Redonda. E nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo. Certifique-se que você se inscreveu em nosso canal, para que você possa receber mais vídeos como esse para abençoar a sua vida. E também queremos fazer um agradecimento em especial a você, ofertante, contribuinte de missões, que você possa continuar nos ajudando a expandir o reino de Deus. Para esses dias, nós precisamos de patrocinadores fiéis para que vidas venham ser salvas. E por isso nós estamos contando com você, com a sua contribuição. Venha fazer parte dessa linda obra, aonde temos alcançado vidas em várias partes do Brasil e do mundo. Venha ser um contribuinte de missões. A sua oferta fará toda a diferença e a cada dia estaremos crescendo o reino de Deus.